Caros amigos, uma boa tarde para todos. Inicialmente, eu gostaria de dizer que me sinto muito feliz e muito honrado de participar das 9ª Jornadas de Medicina e Espiritualidade. Queria agradecer a Rosário e, em nome dela, toda a organização do evento e a mesa, a doutora Marlene Nobre, pelo convite afetuoso e também pela oportunidade que tive essa manhã de tanto aprendizado, de troca de informações, de experiências. Espero, nesses minutos de reflexão, compartilhar um pouco do que tenho aprendido também na qualidade de aluno com a obra desse benfeitor inigualável que é Emmanuel, editou um manancial de luzes e de esclarecimento através das mãos abnegadas de Francisco Cândido Xavier. Eu gostaria de compartilhar algo que escrevi antes de iniciar a nossa reflexão. E diz o seguinte: a experiência nos mostra que o arranjo das rosas em forma de buquê possui o impressionante dom de realçar as características singulares de cada uma delas, que dificilmente seriam notadas se estivessem sozinhas. Acreditando nessa propriedade surpreendente, reunimos textos esparsos sobre essa temática, pensamento e vida, na certeza de que o conjunto será bem mais que a soma das partes. Na verdade, eu me sinto como um jardineiro que simplesmente colheu as flores, colocou-as em conjunto, apertou o laço e trouxe com humildade para a apreciação de todos, porque as rosas não me pertencem. Os textos foram tirados do livro Pensamento e Vida, do livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, e do livro Obras Póstumas, de Kardec. Mas quando esses textos são reunidos num conjunto, eles apresentam um desafio para a nossa cognição. O principal elemento de obstáculo ao entendimento é que nós chegamos para um texto com uma compreensão prévia, com um conjunto de conceitos, de experiências e de vivências que nós trazemos para a leitura do texto. Portanto, é muito comum que alguém leia um livro inteiro e saia dessa experiência pensando do mesmo modo. E não raro, não absorva nada do que aquele livro tem a oferecer. Portanto, para mim especialmente, o maior desafio no preparo desse estudo da tarde foi esvaziar a minha mente, o meu coração, e deixar que os textos trazidos da espiritualidade superior pudessem despertar em mim reflexões ainda não feitas, despertar em mim uma vivência nova, uma nova compreensão. E para tanto, eu tive que renovar conceitos. Nós leremos alguns trechos, mas é preciso atentar para o fato de que Emmanuel define certas palavras. E ao definir, ele quer deixar claro que está trabalhando com conceitos novos, que é preciso
ampliar a nossa mente e prestar atenção na ideia, na essência e não nas palavras. Os espíritos não se cansavam de dizer ao codificador: as palavras pouco nos importam, o que vale é a intenção. Aqui no caso, o que vale é a ideia, o pensamento, a estrutura do pensamento que está por detrás das palavras, para que a gente não incorra num grave erro, o erro de tomar uma fruta, no meu caso eu vou citar uma fruta típica do Brasil, que é a banana, descascar a banana, comer a casca e jogar a fruta fora. Muitos de nós, quando se aproximam dessas obras, ficam tão presos às palavras que não percebem a riqueza do pensamento. E o pensamento é a essência, as palavras são formas. A forma não deve ofuscar a essência, jamais. E para dar desenvolvimento a esse raciocínio, nós separamos um trecho muito interessante, que já estava no livro Principia Mathematica de Newton. Eu prometo, serei muito breve nisso. Quando Newton formulou a lei da gravidade, formulou matematicamente, muito antes de Einstein, muito antes da mecânica quântica, muito antes dos estudos de eletromagnetismo de Maxwell, ele formulou numa equação simples, muito singela, que nós aprendemos na escola. A equação é assim: força é igual a constante gravitacional vezes a massa do primeiro corpo, a massa do segundo corpo, dividido pelo quadrado da distância. Eu prometo, isso não é uma aula de física, até por incrível que pareça, eu sou da área do direito. Mas isso significa que, quanto maior a distância, menor a força. Mas ela nunca é zero. Até aqui, simples. O grande problema está em quê? Imaginem dois corpos celestes, dois planetas, se quiserem, separados por milhões e milhões e milhões de quilômetros, portanto, muito distantes. Quanto maior a distância, menor a força. Um exercendo uma força gravitacional sobre o outro. A pergunta é: essa força se exerce imediatamente? A força se desloca de modo imediato? Ou ela leva um tempo? Esse é o paradoxo da lei gravitacional de Newton. Quanto tempo leva para a força gravitacional ser sentida pelo outro corpo? Não é um problema simples. Porque para responder a essa pergunta, e olhe que nessa época, Newton não estava ainda seguro de que a velocidade da luz é a velocidade limite para os corpos materiais. Nenhum corpo material se desloca em velocidade superior a 300 mil quilômetros por segundo. Então, como que se exerce a força gravitacional entre os corpos simultaneamente?
Para responder a essa questão delicada, Newton, acreditem, postulou a existência do spiritus sensibilitus, um meio sutil, um meio etéreo que transmitia a força gravitacional. Alguns anos mais tarde, quando Maxwell publicou as suas equações do eletromagnetismo, não rejeitou esse conceito de Newton, mas trabalhou apenas com uma troca de palavras e substituiu esse spiritus sensibilitus pelo éter. O éter seria então um meio de propagação das ondas eletromagnéticas. Assim como o ar é o meio de propagação das ondas sonoras. Assim como um lago é o meio de propagação das ondas mecânicas, quando você atira uma pedra num lago. Mais tarde, quando Einstein formulou o seu conceito, a sua teoria da relatividade geral, ele começou a fazer conta, equações. Quais propriedades deveria apresentar o éter para que ele desse conta de ser um meio de propagação das ondas gravitacionais ou da força gravitacional? E ele então percebeu que essa matéria deveria apresentar propriedades mágicas, inimagináveis, e resolveu abolir o conceito de éter e adotou o conceito de campo. É muito comum na investigação humana, quando você não sabe algo, você muda de nome. Nós não sabemos o que é a matéria, então mudamos de nome, energia, mas continuamos não sabendo. Se você estudar um tratado de onda eletromagnética, os especialistas vão afirmar: é mais fácil imaginar um anjo do que uma onda eletromagnética. Nós não sabemos o que é. Na essência, nós não sabemos o que é. Nós lidamos com os efeitos, mas não com a essência. E talvez você esteja se perguntando: qual que é o tema dessa palestra da tarde? Talvez alguém já esteja pensando em levar para a coordenação um bilhete dizendo assim: eu acho que ele se desviou do tema. Pois bem, no livro Obras Póstumas, no item intitulado Fotografia do Pensamento, Kardec escreve: antes de Maxwell formular as suas equações de eletromagnetismo. Às vezes nós afirmamos que Kardec era positivista, mas não é bem assim. Olha o que ele vai escrever: o fluido cósmico, conquanto emane de uma fonte universal, se individualiza. O fluido cósmico emana de Deus, uma fonte universal, mas ele se individualiza, por assim dizer,
em cada ser e adquire propriedades características que permitem distingui-lo de todos os outros. Eu absorvo o fluido cósmico, individualizo, e ele passa a ter características que são do Haroldo. Como a doutora Marlene absorve, e ele passa a ter características que são dela. Nem mesmo a morte apaga esses caracteres de individualização, que persistem por longos anos após a cessação da vida, coisa de que já temos podido convencer-nos. Cada um de nós tem, pois, o seu fluido próprio, que o envolve e o acompanha em todos os movimentos. Para onde quer que nos desloquemos, o nosso fluido nos acompanha. Como a atmosfera acompanha cada planeta. É muito variável a extensão da irradiação dessas atmosferas individuais. Então, cada ser possui uma atmosfera fluídica que o acompanha em toda parte. Achando-se o espírito em estado de absoluto repouso, pode essa irradiação ficar circunscrita nos limites de alguns passos, mas, atuando à vontade, pode alcançar distâncias infinitas. Infinitas. Equação de Newton. À medida que a distância aumenta, a força diminui, mas ela nunca chega a zero. Então, ela alcança distâncias infinitas. A vontade, como que dilata o fluido, do mesmo modo que o calor dilata os gases. As diferentes atmosferas individuais se entrecruzam e misturam, sem jamais se confundirem, exatamente como as ondas sonoras que se conservam distintas a despeito da imensidade de sons que simultaneamente abalam o ar. Dá para perceber que a mente de Kardec já era quântica quando a física era newtoniana. Atmosferas individuais, e ele prossegue. Pode-se, por conseguinte, dizer que cada indivíduo é centro de uma onda fluídica, cuja extensão se acha em relação com a força da vontade. Do mesmo modo que cada ponto vibrante é centro de uma onda sonora, cuja extensão está na razão propulsora do fluido, como o choque é a causa de vibração do ar e propulsora das ondas sonoras. É a vontade do espírito que provoca o choque, e essa sua onda fluídica se propaga no meio. Que meio? O fluido cósmico universal. É o que ele está dizendo. Só que a atmosfera de cada indivíduo
é o fluido cósmico individualizado. Em alguns seres humanos, essa atmosfera mais parece uma tempestade. Em outros, lembra uma primavera perfumada e florida. Algumas pessoas nos causam até náusea pela emissão dos seus fluidos, que são profundamente maléficos, no sentido da maldade, da inveja, do orgulho, da vaidade, do ciúme e de uma série de sentimentos que tornam essa atmosfera carregada com cores muito específicas, com um cheiro muito desagradável, com uma vibração muito deletéria, ao passo que outras criaturas vibram de uma maneira que nos transmitem paz, tranquilidade, esperança, fé. Das qualidades peculiares de cada fluido, de cada atmosfera, de cada indivíduo, resulta uma espécie de harmonia ou desacordo entre eles. Foi o que o Dr. Luiz disse hoje aqui. Uma tendência a se unirem ou evitarem. Uma atração ou repulsão. Numa palavra, as simpatias ou antipatias que se experimentam. Muitas vezes sem manifestas causas determinantes. Se nos colocamos na esfera de atividade de um indivíduo, ou seja, se nos colocamos na sua atmosfera psíquica, a sua presença não raro se nos revela pela impressão agradável ou desagradável que nos produz o seu fluido. Bom, esse é o codificador. No livro Obras Póstumas. Nós escolhemos esse texto como uma das rosas que gostaríamos de unir a outros textos do benfeitor Emmanuel, para mostrar que a obra de Francisco Cândido Xavier está tão profundamente embasada na codificação de Kardec, ela está tão profundamente enraizada nessa codificação e ela representa um desenvolvimento dessas ideias que ficará claro para nós todos a importância da obra da psicografia de Chico para uma compreensão mais profunda da própria obra do codificador. Imaginem que Kardec escreveu quando desencarnou em 1869, isso já estava escrito, foi encontrado nas suas gavetas, nos seus documentos pessoais e publicados por um amigo. Ou seja, ele escreveu esse texto e o manteve guardado muito antes das formulações do eletromagnetismo de Maxwell, muito antes da física quântica. Quando Francisco Cândido Xavier começa a sua missão espiritual, nós já temos a física quântica. E eu gostaria agora de trazer o primeiro texto, mas sempre com a intenção de que comparemos esses textos para entendermos o quanto eles são complementares. O quanto eles se fortificam uns aos outros. E o texto está no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. As universidades europeias costumam adotar um sistema um pouco diferente do que nós vivemos no Brasil, que são as chamadas aulas magnas, em que o professor titular abre o semestre de uma determinada disciplina com uma grande aula inaugural,
em que ele dá as linhas diretoras, as diretrizes do que os alunos aprenderão ao longo do semestre e do que os professores assistentes irão detalhar, desenvolver ao longo do programa. Pois bem, nós acreditamos sinceramente que os prefácios de Emmanuel representam essas aulas magnas, onde com um poder de síntese invejável, com a capacidade de dizer muito, 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 com pouquíssimas palavras, ele dá o tom do que será apresentado mais detalhadamente. No caso, a obra de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Depois de fazer um apanhado da evolução do conceito de átomo, Emmanuel diz assim: o veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e a energia, desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geômetras, olha a turma da geometria, está precisando aparecer a turma da geometria, e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito. Eles não querem, mas são. Por quê? Como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria. A base que lhes assegurava as especulações negativistas. Então, o que Emmanuel parece indicar é que um conceito de matéria, até a física quântica, permitia que o materialismo marchasse triunfante. Porque imaginava uma matéria sólida, palpável. A partir do momento que muda o paradigma da física, e a matéria passa a ser vista como um feixe de energia, e hoje a cosmologia nos diz que a matéria palpável, essa que nós enxergamos e tocamos, é apenas 4% da realidade. O restante é uma matéria escura, eu não gosto do nome, escuro, invisível, é isso, uma matéria invisível, que não pode ser percebida pelos sentidos, e uma energia invisível, porque há sempre a polaridade, onde a matéria há energia, porque elas são intercambiáveis. Matéria invisível e energia invisível, segundo os cosmólogos, compõem 96% do universo. Isso significa que você só tem 4% de chance de ser materialista. Reduziu muito, porque não tem mais matéria. Aquela matéria do século XVIII, do século XVII, do século XVI, do século XV. A matéria hoje é vista num novo paradigma, numa nova perspectiva. E Emmanuel finaliza dizendo: os laboratórios
são templos, igrejas, em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E ainda mesmo quando a cerebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem, rumo ao glorioso porvir. Esse novo paradigma da física, da biologia e da ciência acabou com as igrejas. Acabou. Sabe por quê? Tudo agora é igreja. O consultório médico é um templo. Um laboratório de química é um templo. A rua é um templo. Um estádio de futebol é um templo. Porque não temos mais a visão de um Deus da religião medieval. Temos a visão de uma inteligência suprema, de um amor supremo, que preside, que orienta, que provê a todo o universo infinito. Portanto, nós estamos mergulhados no fluido cósmico, como peixes no oceano. Onde quer que você vá, você está em Deus. Portanto, acreditamos que o progresso da ciência e da filosofia nesse novo paradigma exige uma mudança de concepção do que seja a religião. A religião deixa de ser uma estrutura hierárquica de sacerdotes. Ela deixa de ser um conjunto de dogmas teológicos. A religião deixa de ser um conjunto de práticas ritualísticas. A religião passa a ser um estado de comunhão com essa inteligência suprema. Portanto, uma experiência profundamente individual, intransferível e íntima. E nesse novo conceito, tudo o que fazemos em direção ao bem, em direção ao belo e em direção à harmonia representam uma prece. Portanto, estamos em prece quando cuidamos de um jardim. Estamos em prece quando fazemos um pão. Estamos em prece quando fazemos uma conferência. Estamos em prece quando vamos ao mercado comprar frutas. Novos paradigmas. Trouxemos essas ideias de base apenas para trabalharmos alguns dos conceitos que estão no livro Pensamento e Vida. E que sem esses textos ficaria um pouco difícil apreender a amplitude do que Emmanuel pretende nos dizer. No livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz escreve sobre ondas. E ele então, em um dos itens, dá o nome de continente
do infrassom. Nós costumamos dizer continente europeu, continente africano, América, mas não estamos muito habituados a ouvir continente do infrassom. É curioso porque somente no título é como se André Luiz tentasse nos dizer: percepção é realidade. Perceber, ver, ouvir, experimentar é como habitar, é como visitar um lugar. Não tem diferença. E ele escreve assim: nas ondas do infrassom, que o nosso ouvido humano não pode perceber, portanto é um continente que nós não podemos ir, fisicamente falando, em semelhantes faixas da vida que a ciência terrestre assinala como continente do infrassom, circulam forças complexas. Contudo, para o espírito encarnado ou ainda condicionado às sensações do plano físico, não existe nessas províncias da natureza senão o silêncio. Para nós, só há silêncio, porque o ouvido não capta. No entanto, não tem silêncio. Nesse continente circulam forças complexas. Que forças são essas? Então, essas ondas começam a ficar mais curtas e nós entramos no continente do som audível. Nesse continente, você encontra Beethoven, Mozart, Chopin, Debussy, Ravel, Rachmaninoff, Prokofiev. Todo mundo. Nós nos encantamos hoje pela manhã com essas crianças lindas cantando de uma forma tão bela. É todo um continente de emoção, de experiência, de vivência, de aprendizado, que nós temos acesso simplesmente pelo fato de ouvir. E se pudéssemos ouvir o que está para aquém do som que o tímpano registra, que experiências poderíamos ter? Porque lá circulam forças complexas. Todos nós, seguramente, já passamos pela experiência de ouvir uma música predileta e de sair absolutamente emocionado, absolutamente animado, revigorado, simplesmente, entre aspas, porque ouviu uma música. Prossegue André Luiz. Depois que você chega nas notas mais agudas, do piano, eu vou pedir licença, vou deixar isso aqui. Está me exigindo muito esforço para ficar segurando. Depois que você sai do som, do mais agudo do piano, à medida que vai ficando mais agudo, deixa de ser som e passa a ser luz. Som se transforma em cores. Alteia-se a ordem das ondas
e surgem depois do vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anilado e o violeta, que por um acaso, por uma coincidência, porque vocês sabem, a vida está cheia de coincidência, são as cores dos centros vitais. Mas isso é só uma coincidência. E o fato de serem 7 também é uma coincidência. Nós brasileiros não estamos muito podendo falar no número 7. Ficamos um pouco traumatizados depois da Copa. Som vira luz. Mas depois do violeta tem o ultravioleta. E outros continentes que nós não percebemos. Mas que alguns aparelhos registram. Então você pode visualizar galáxias, constelações, com esses aparelhos, captando essas ondas que estão para além do ultravioleta. Mas diz André Luiz que depois, aumentando ainda mais a frequência, você entra no continente dos raios cósmicos. E aí ele silencia. É todo um mundo de percepção. Estamos dizendo isso apenas para realçar que a realidade não é o que nós percebemos. A realidade é. Quando a realidade se apresenta, ela é um fenômeno. Quando eu observo o fenômeno e tiro e interajo com esse fenômeno, eu tenho uma percepção. Mas nós não temos acesso à realidade total. Não temos. Por isso diz André Luiz, nesse capítulo, que é o capítulo 1. Agora, é uma coincidência, porque ele chama o capítulo de ondas e percepções, mas isso é uma coincidência. O que eu percebo não é o que existe. Porque eu nem sempre percebo o que existe. E ele diz assim: e o homem, colocado nas faixas desse imenso domínio, em que a matéria, quanto mais estudada, mais se revela qual feixe de forças em temporária associação, somente assinala as ondas que se lhe afinam com o modo de ser. Eu somente vejo o que eu já sou. Como eu sou um ser humano, eu tenho uma percepção humana. O dia que eu me tornar um espírito puro, eu terei a percepção de espíritos puros. E assim por diante. Porque nós percebemos somente as forças com as quais nos afinizamos. Afinizar ou afinidade, na língua portuguesa, de Portugal e do Brasil, significam aquilo com o qual o seu sentimento está vinculado. Por isso nos disse Jesus: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Nós estaremos sempre atrelados àquilo que valorizamos. Agora, não nos esqueçamos, nos diz Emmanuel no prefácio do livro Vinha de Luz, a abelha se afiniza com o néctar.
o abutre se afiniza com cadáveres. Prossegue André Luiz. Temo-lo dessa maneira, o homem, por viajante do cosmo, respirando num vastíssimo império de ondas, que se comportam como massa ou vice-versa, massa ou energia, condicionado nas suas percepções à escala do progresso que já alcançou. Progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência em que se gradua no campo mental ou atmosfera psíquica de Kardec, que lhe é característico, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu, ou tempo de evolução. Tempo de evolução, o que eu já recebi da vida. E aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal na construção do destino. Isso nem sempre é proporcional. Você pode ser um espírito velho, que já recebeu muito, mas que ainda deu pouco. Então, é um movimento de recepção e emissão. Eu recebo o que a vida me dá através das mãos da providência divina e devolvo à vida o que me compete no esforço pessoal de aperfeiçoamento, e com isso eu construo o meu destino espiritual. E nesse movimento de inspirar e expirar, dá-se, num denominador comum, o patamar evolutivo no qual eu me encontro. Pois bem, agora, pensamento e vida. Estou brincando, está tudo dentro do pensamento e vida. É claro que o título não é uma coincidência. Não há nada gratuito na psicografia de Chico Xavier. Não nos enganemos. Não há um título, um item, uma palavra que seja gratuita. Tudo aqui é intencional. Tudo aqui é cuidadosamente colocado. É como um ourives. São microscópicos diamantes, delicadamente coordenados. O livro se chama Pensamento e Vida. E a pergunta é, o que é pensamento? E aqui já começa o primeiro problema, porque você compra o livro Pensamento e Vida, Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e você tem um conceito de pensamento, mas esse não é o conceito do livro. Se você pergunta para qualquer pessoa, o que é pensamento? É o que eu penso. Não, errado. Resposta errada. Resposta errada. Dentro da perspectiva do livro, né? Dentro da perspectiva do livro. Na perspectiva do livro, isso está no capítulo 1, Emmanuel, ao definir a mente espiritual, ele diz que ela é um espelho. Isso é curioso. Porque isso é poético, é ambíguo. Por que um espelho? E ele vai dizer, é um espelho porque emite e porque recebe. Não, mas aí não é espelho. Emite e recebe.
Mas eu só recebo o que eu emito. Então, na verdade, eu reflito. Eu sou uma reflexão. Eu estou sempre refletindo aquilo que eu estou emitindo. Recebendo aquilo que eu estou emitindo. É como se a vida e o destino fosse uma grande televisão de plasma. Você só vê as imagens que projeta. E ele diz assim, definindo-a a mente por espelho da vida, reconhecemos que o coração é a face do espelho e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento. Então, pensamento, na perspectiva desse livro, é quando inteligência e sentimento, emoção e raciocínio se unem, se juntam para formar o pensamento. Então, o pensamento é uma mescla de sentimento e raciocínio, não só raciocínio. Essa é a definição de pensamento nessa cartilha. E é bom lembrar, diz Emmanuel no prefácio, esse livrinho, aparentemente pequeno e constrangedoramente grande, é uma cartilha oral que Emmanuel anotou e ditou pelas mãos de Chico Xavier, utilizada numa escola no mundo espiritual para preparar os seres que vão reencarnar. É como se fosse um curso intensivo para reencarnar. E diz Emmanuel no prefácio, pensamento e vida, nós chamamos essa cartilha no mundo espiritual. E sob a mesma designação, oferecemos aos companheiros, aos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los, mais uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. O meu pensamento, que é a mistura dos meus sentimentos com as minhas ideias, se transforma numa emissão. E a vida responde em destino aquilo que eu estou emitindo. Portanto, nessa perspectiva, eu vivo o que penso. O destino é um reflexo do que eu sou. E a vida só me traz o que eu busco. Portanto, o trabalho mais difícil não é mudar circunstâncias exteriores, é alterar o nosso panorama interior. Como nos citou hoje de manhã o Décio, o texto de André Luiz, em que trata da saúde. A saúde verdadeira é um panorama, não, é do Emmanuel, né? Está no Consolador. É um panorama espiritual. É um panorama do espírito. Pensamento e vida é um binômio, assim como partícula e onda. O meu destino é o que eu sinto e o que eu penso. Se eu quero mudar o destino, preciso mudar meu sentimento e meu pensamento, e meu raciocínio. Enfim, meu pensamento. Portanto, o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Até que
até que nos identifiquemos, até que a gente tome uma decisão de nos identificar um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Portanto, o pensamento de Deus governa e equilibra o universo. E dentro das suas leis soberanas, nós recebemos aquilo que emitimos, portanto, aquilo que queremos. É o que diz Emmanuel no primeiro capítulo, quando diz: a mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo. A feição do diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo, quando eu reflito algo, quando eu registro algo, esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, quais manifestações? Receber um estímulo exterior, aí eu tenho a minha emotividade, que gera a minha ideia, que gera a minha atitude, que gera a minha palavra e que gera a minha ação. É um circuito. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas. As causas do destino estão em nós, nesse processo. De que nascem as circunstâncias. Portanto, as circunstâncias são um efeito de um processo que acontece dentro de mim. Essas circunstâncias podem ser válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas, reciprocamente, na criação que reflete os objetivos do Criador. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Cláudio.